galera, mais uma quinta-feira, pontualmente às 20 horas. Isso é incrível, como a gente consegue entrar às 8 horas pontualmente. Equipe técnica no boa, YouTube, né? porque a gente cuida, a gente tá aqui cuidando cada segundo. Mas, mais uma vez, eu quero primeiro agradecer a tua companhia, a tua audiência, o teu compartilhamento nas redes sociais, tudo que tem feito por nós. Essa galera tem feito bastante. O podcast está crescendo. Tá conseguindo 5 views por episódio agora. Até mudou de nome, cara. Além dos meus pais e dos teus, tá assistindo, tem mais gente assistindo, então a gente tá muito feliz. Aproveitando que tu tá por aí, te peço, por favor, ou pelo amor de Deus, porque não te custa nada, clica aqui no sininho, aciona as notificações para receber, porque toda quinta a gente tá aqui, talvez tu não vá lembrar. Mas já também pode aproveitar e te inscrever no nosso canal, que é outra coisa que não te custa nada. Então, por favor, ou pelo amor de Deus, te inscreve, que o nosso Tá na Gig tá no ar todas as quintas-feiras, 20 horas. Com o cara mais incrível, mais maravilhoso, mais lindo do mundo, Vini Oliveira. Obrigado. Ah, cara, como eu te amo, cara. Como eu fico feliz. Eu nem sei quantos episódios são, mas dá uma olhada no número ali. É quantos são? O 50º, 92. Terceiro. Não, tá pelos 50 já, não lembro agora, tá pelos 50. Então, galera, que demais, fica com a gente, Tá na Gig, tá no ar. Felipe, roda a vinheta, né? Tá na Gig, tá no ar, tá na Gig, tá com tudo, tá na Gig, tá trampando, cantando, tocando, produzindo, vendendo, gerenciando. Tá tudo. Tá tudo, né, Vinícius? Tudo, E aí? porque o músico hoje ele tem que ser tudo, né? Tu é tudo. Não pode ser. Ah, isso aqui tá virando um troço gay, cara. Troço Tudo bem, meu. A minha mulher vai me deixar. Tudo bem também. Eu te amo demais. Quem tá com nós? O músico tem que ser tudo hoje em dia, né? E hoje a Deve, gente tem cara. uma musicista, uma produtora musical, uma produtora de jingle, uma... Me esqueci o outro. Eu tenho uma Ela raiva fala dela, também, Eu Esqueci. tenho a raiva dela, cara. Não, ela é demais. Aqui não tem uma hora que eu rode meu feed e não aparece essa mulher cantando. Locutora, lembrei. Ai, eu adoro. Ela é demais. Hoje quem tá com a gente é a Bibiana Petec. Bibiana Petec, tá na Gig. Gostei de ver essa manifestação de carinho de vocês. Cara, a gente chama demais. Não, e meio... eu posso dizer com certeza absoluta que isso é fora do ar também, porque às vezes a galera Sim, acha é verdade. Não. Sempre que a gente se encontra, a gente se abraça, a gente se beija. Não, quando ele me liga cantando. Eu ligo cantando. E eu canto de volta, mas eu não sei cantar. Meu tio. Eu canto de volta, mas eu não sei cantar, né? Eu canto fora do tom do que ele tá cantando. Mas Às vezes ele me manda assim, ó, né? bom dia, vida, com uma florzinha. É super delicado, né? Não, e o mais louco que a gente tava falando aqui, que tu não gosta de frio e eu gosto, né? Nós somos completamente opostos. Total. Completamente opostos. Muitos assuntos. Muitos mas assuntos. é que os opostos se atraem. Exatamente. Mas Mas eu- a gente se conecta de várias formas também. É verdade. Então, o podcast foi sobre eu e o Vini. Bibiana, obrigado. Tomando esse mate, cara. Que legal. A gente já vai ter um papo contigo nessa mesma vez, numa outra ocasião. Não era também o do Zero aos Palcos, mas estamos aqui de novo. Que massa. Agora a gente quer ouvir uma outra história, né? A gente quer trocar uma ideia contigo de uma outra parada. Vamos lá. Nunca perguntaremos a tua idade, jamais. Mas quando que tudo isso começou na tua vida? Quando a música chegou? Cara, a música chegou quando eu era muito pequena, porque o meu avô era piloto de avião e ele era aficionado por orquestra. E antes dele morrer, ele morreu uns meses antes de eu nascer. Ele deixou uma graninha numa poupança e disse pra minha mãe que quando eu nascesse era pra ela pegar essa graninha e pagar umas aulas de algum instrumento, mas tinha que ser algum instrumento de orquestra, que assim que fosse, né, que fosse ou violino, ou piano, ou violoncelo. E aí eu fiz umas aulas de violino assim durante até uma boa parte da minha vida, assim, até uns 12, 13, depois eu voltei pra orquestra mais madura assim. Mas é muito louco, porque a galera não sabe. Às vezes eu apareço nos vídeos tocando violino, assim. Mas eu Sério? meio que deixei de lado o estudo do instrumento, assim, especificamente, porque é um instrumento que tem uma dedicação exclusiva ali, né? Uma linguagem muito forte, muito particular. Mas foi um instrumento que me ajudou para tudo, né? Percepção, para tudo, assim, em termos de música. Tudo começou ali, lá na escola da família Lima, na escola de música Tio Zequinha. Que demais. Esse vídeo não chegou pra mim. Mas eu te arranjo, eu te arranjo. Muito cedo. Muito Cara, desde cedo. sempre. Olha o pensamento do avô dela aqui demais. Isso é importante, né? É uma família, né? Meu avô me deu uma chuteira, eu nunca joguei nada de futebol. Meu avô só me deu varinha de cinnamon. E tu desviou o caminho alguma vez na tua vida? Não, sim. Aí eu fazia a aula de música tipo como uma atividade extra, assim, hobby. mas um hobby, mas
o método que se usava lá na escola, que é o método Suzuki, era um método que envolvia muito a família, que envolvia muito o coletivo, assim, então tinha muito festival, nos finais de semana, muitas apresentações em conjunto. Não era uma aula particular de música. Tinha o dia da aula particular, mas tinha uma série de atividades, assim, 360 que envolvia a galera, assim. E tem muito esse lance da família. Então, finais de semana, a galera ia para festival no interior, ia todo mundo no ônibus, ou tinha... sei lá, alguma apresentação um pouco mais longe. Então, a gente convivia e sempre... Tanto é que os pais participavam da aula, né? Tem isso também. Demais. Não sei se até hoje continua assim, mas na minha época, a minha mãe trabalhava, o meu pai também, mas às vezes a minha avó ia, às vezes meu irmão ia, às vezes... Então, era uma coisa assim, para ver... porque eu acho que eles são muito espertos nisso, assim, no sentido de ter alguém para te incentivar dentro de casa, já que o professor não pode estar contigo todo o tempo, né? Ter alguém para te incentivar dentro de casa. Então a minha mãe sempre teve por dentro do que eu estava estudando, assim, sabe? E sempre, porque também tinha outra coisa, né? Nesse método é aquela coisa do sim, o 15 minutos diário tem que rolar, sabe? É melhor tu estudar todos os dias um pouquinho do instrumento do que talvez acumular tudo e querer num dia estudar tudo que tu não estudou na semana. Então a gente tinha, eu me lembro que eu tinha um reloginho que eu botava os 15 minutos por dia, assim, e ele apitava quando terminava, assim. Isso é tipo um método Pomodoro, assim, que a galera hoje fala, né? Sim. Isso lá em 96 já rolava, assim. E isso foi uma coisa que eu acho que eu herdei, assim, a disciplina para estudar as coisas, né? Claro que hoje em dia a gente tem muita distração que não tinha naquela época. E outra muito mais atividade, né? Tipo, naquela época, a música pra ti era só cuidar dessa conexão com o instrumento, etc. Agora tu pensa em tudo, tua carreira, tem mil conteúdo, coisas, contrato, viajar pra show. Exato. O que é esse método Suzuki? Sabe por quê? Tinha uma escola de música perto de onde eu morava que tava escrito isso, aulas de violino, método Suzuki. Isso, que porra é essa, cara? É isso aí, o Suzuki. É um método para aprender mais rápido? Não, é um método de música criado por um japonês que era Suzuki o nome dele. Mas, tipo, é por ser mais... Esse método ele popularizou porque ele ensina mais fácil, é isso? Não, porque tem uma metodologia. Justamente essa coisa do coletivo. Ah, sim. Então tinha uma coisa, aulas em grupo. E aí tem, na verdade, um método. Dentro do método tem todo um protocolo de volumes, que eles chamam assim. Então, primeiro volume, daí são músicas, tipo, músicas de compositores eruditos, mas de uma forma simplificada que trata de uma dificuldade do aluno, o aluno que está começando o violino. O que ele tem que saber? Então, o cara foi lá e ele pegou várias peças simples, de diversos momentos da história da música da humanidade e coloca. Quase tudo música clássica, tá? Pouca coisa de mais novo. A maioria das coisas música clássica. E aí vai aumentando a dificuldade. Então, tipo, sei lá, no final sei lá, não sei quantos volumes tem, mas sei lá, eu devo ter parado no volume 12, sei lá, no livro 12, daí, das partituras, né? Poxa. Daí, sei lá, daí era Paganini, que é um troço difícil pro violinista aí tu perguntar, é super rápido, sabe? Então, daí tu tá trabalhando o quê? Pô, daí tu tá trabalhando velocidade, mas tu tinha passado por 12 níveis pra chegar naquele ponto módulos, específico, assim. Enfim, quem é profissional, violinista profissional, pode falar mais sobre isso. Mas, e aí, por outro lado, tinha essa coisa do conjunto. Então, tinha aulas em grupo de quem que tá no nível, tipo, no livro 3. Então, nessa quinta-feira vai ter uma aula em grupo que a gente vai passar todas as músicas deste livro, né? Então, quem tava na música 6 do livro 12... agora vamos tocar a música 6. Daí se levantava e daí todo mundo tocava junto. Mas tocava todo mundo junto uníssono, assim, a mesma coisa. Uníssono. E também tinha a orquestra, que era na quarta de noite. Que daí tinha a Tio Zequinha chegou a ter 3 orquestras ao mesmo tempo, né? A Camerata, que era a mais... Que daí eu me lembro que isso, pra mim, quando eu fui pra Camerata, era a Aninha Freire, que é contrabaixista da orquestra do Teatro São Pedro e tal, porque eles traziam alguns músicos de orquestras profissionais para algumas vagas que não tinham sido ocupadas por alunos, entendeu? Sim. Então, tipo, contrabaixo, não tinha ninguém na escola que estava apto já a estar na orquestra tocando contrabaixo, que é um troço difícil, é um instrumento grande também e tal, tem toda uma força, criança não é assim para tocar e tal. Aí eu me lembro que eles traziam uns músicos chave de orquestras profissionais, assim, eu me lembro que a gente ficava nervoso, assim. Imagina, eu respeito muito o músico autodidata, assim, é muito sensacional, mas quem estuda é diferente, né? Quem dedica um tempo para estudar, e tu falou da velocidade, né? Uma vez eu fiz aula de técnica vocal, eu cheguei na professora,
Faz muitos anos eu disse assim, quanto tempo pra eu aprender real essa parada? Porque, tipo, eu já cantava sem menor técnica. Eu queria aprender as técnicas. Quanto tempo? Ela disse assim, depende, a gente tem uma aula por semana. Se tu fizer só uma aula por semana, sei lá, 10 anos. Se tu fizer treinar todos os dias, tu divide isso, tu encurta por 7. Aí eu me liguei, né? Claro, eu preciso treinar todo dia. E é diferente quando tu tem... Isso foi sensacional, né? Melhora um pouquinho todo dia do que querer fazer tudo uma vez só, né? Até porque a gente sabe, comprovadamente, que tudo aquilo que tu não exercita logo que tu aprende, tu tem uma perda exponencial. A cada dia tu vai perdendo mais. Então, se eu fizer um exercício, eu aprendi uma manobra no instrumento, numa aula, e eu não exercitar aquilo até a outra aula, dependendo do período, é como se tu nunca tivesse aprendido. Que maluco. Sacou? Justo. Então, e isso pra tudo, na verdade, pro skate, pro esporte, pra tudo, é os movimentos repetitivos. E muito da música é mecânico. Eu acredito muito nessa parada. Eu acho que, cara, pra tu fazer um negócio num show com tranquilidade, tu tem que ter feito isso muito em casa, muito ensaio, muito no teu estúdio. Isso. Tu tem que estar 200% para sair, ou sei lá, 115% para sair 90% na hora do show. Porque tem diversos fatores externos que vão te atrapalhar e vão querer te derrubar num show, por exemplo. Cara, o show é um organismo vivo. E o show é um ambiente totalmente descontrolado. Que vai vir uma mina com uma caipirinha em cima da tua pedaleira, e aí o solo que tu ia fazer, tu já tá com o pé tirando ali, e aí vai vir um cara e vai querer falar contigo, porque ele quer te pedir uma música. Na hora que tu tá cantando, Exato, né? E daí vai vir não sei o que, vai cair o hi-hat atrás de ti, tu vai ouvir. Eu às vezes tô de costas cantando, ou quando eu não tô cantando, eu tô em algum projeto tocando, eu tô vendo tudo que tá rolando, eu tô vendo a briga lá no meio. Tudo isso te desestabiliza. Isso é muito legal. Pra fazer o que tu tem que fazer, né? Então, tipo assim, é muito louco, porque é certo, se uma coisa tá só 100% no ensaio, ela não vai sair 100% no show. É muito difícil. Ela tem que estar 110, 120, Boa 130. percepção. Até porque no ensaio, na tua casa, tu tá numa calmaria, numa tranquilidade até emocional, né? Totalmente. E no show também, além de tudo isso que tu falou, tem um pouquinho da adrenalina. Tem o emocional, tem toda a Né? parte técnica que tu desconhece, às vezes, quando tu chega numa casa noturna pra tocar, onde tu é muito bem atendido e coisas podem acontecer, coisas que a galera vai demorar pra resolver, né? Então, assim, pô, no ensaio tu tá te ouvindo bem, do jeito que tu quer, tu tá tranquilo, tu não tá vendo uma briga lá no meio, ou um casal se beijando aqui do lado, quase caindo por cima de ti. Ou discutindo um na cara do outro, brigando no meio do rolê. Ali vai dar briga. Tu nunca parou? Desculpa te interromper. Vai. Tipo assim, desde quando tu começou lá, aprendi a tocar meu instrumento, música, pum, tu nunca teve uma pausa, assim, tipo... Tive. De não conexão com música? Tive. Nos últimos 2 anos do colégio, eu parei de... Eu meio que parei de fazer aula de violino, daí eu fiquei só na orquestra, porque eu achava que eu ia... Porque eu fiz faculdade de ciências... Eu fiz vestibular para ciências sociais. E eu comecei ali, a faculdade. Terminei o colégio e daí fiquei só com a orquestra, indo uma vez por semana, tipo, quase como um hobby. Eu já tocava violão. Teve esse momento, assim, que eu parei de fazer aula quando eu era adolescente. Tipo, não quero isso aqui, porque isso aqui eu não posso levar pro recreio do colégio. Eu achava, né? Hoje eu já penso, pô, eu poderia. Ia ser legal, né? Mas, enfim, era a minha cabeça na época, assim, que aquilo não conversava muito com a vida dos anos 2000 ali, né? Então, eu achava que não combinava. Aí eu pegava os violão, pegava os baixos na casa dos amigos, sempre fui super curiosa com instrumentos de corda, aí ficava um tempo com um baixo na minha casa e meio que gravava. Hoje eu vejo que eu já fazia uma mixagem, porque olha o que eu fazia, eu gravava no computador uma base, eu gravava no celular, no gravador do celular, uma base, e jogava pra dentro do computador, e dava play no computador, naquela base, saía nas caixinhas, eu solava por cima e gravava essas duas coisas. Então eu já fazia eu fazia uma mix de 2 canais, sacou? Porque daí eu botava pra rodar a minha base nas caixinhas e captava solando por cima, e isso gerava um segundo arquivo, que era a base com o solo. Então eu fazia sem software de áudio, Que ano era, tu lembra? Devia ser 2007, 2008, por aí. Eu me formei na escola em 2010. E foi bem ali no período que eu me tranquei. Tanto é que eu não fiz cursinho pra vestibular, nada. Eu ia pra casa depois da aula, meio-dia e... Música. Ou às vezes ia na casa de uns amigos, assim, passava até de noite. Mas estudo de colégio foi muito pouco. Tu foi pro baixo, assim, naturalmente, porque tu gosta. Porque, tipo, acho que hoje tu é uma instrumentista de baixo, baixista, tu é guitarrista, tu...
Eu vi já tocando 300 milhões de instrumentos, né? Não, Mas... baixo e guitarra, assim, é a minha paixão, assim, há mais de 10 anos, assim, desde que eu comecei nessa onda de gravar os troços, né? E aí, de gravar os troços em casa, assim, e daí era isso, eu tinha um baixo emprestado e uma guitarra e um amplificadorzinho ali e tal. Mas tu deve tocar instrumento de ritmo também, né? Tipo, percussivo, não? É que eu tô deduzindo porque, tipo, cantar e tocar baixo é uma coisa que tu precisa ter uma noção Mas quem me alertou disso aí, Né? me alertou disso aí foi em 2021 ou 2020. Agora eu sou muito horrível pra datas até com as minhas coisas, mas vamos lá. Na pandemia, o baixista que tocava na minha banda comigo, acompanhando, Bibiana Petec, que é o Bruno Vargas, que é um baita baixista, um cara que mudou muito a forma ali da minha banda na época, porque era um cara muito disciplinado também para estudo, e ele chegou e a galera meio que a régua aumentou assim, sabe, para algumas coisas, porque era um cara com muito mais experiência que a gente, e tal. Então, todo mundo meio que, opa, vamos atrás desse cara, vamos buscar ele, né, nas coisas que ele cria ali no ensaio e tal. E aí ele saiu para fazer outras coisas, isso foi na pandemia. E daí ficou daí eu fiquei procurando outro baixista e tal, mas não tava rolando muita coisa. E aí pintou a história de começar a poder tocar em lugares com as pessoas sentadas, com uma limitação de público e tal. E aí eu olhei pro Soneca, meu tecladista, e o Lucão, meu batera, e falei, tá, vamos fazer. Eu consegui um bar lá na Cidade Baixa, umas datas, assim, já certas, assim, 4 datas logo ali. E daí eu acho que o Lucão falou pra mim, mas quem sabe se tocasse baixo, porque eu já tocava baixo nas minhas produções de áudio publicitário, né? Eu falei, mas cantar e tocar baixo, isso não vai dar certo. Ele falou, mas tu já faz isso. Quando tu toca guitarra, tu já anda muito com os bordões ali. Automaticamente, por gostar, por ouvir muita música brasileira, que o violão brasileiro tem muito isso, baixo, né? E aí e daí eu disse, tá, vamos tentar. Daí eu fui levei o baixo no primeiro ensaio, mas ainda levei com uma guitarra junto, pensando, se não der certo, vamos fazer triozinho sem grave, azar, né? O Soneca cobre lá, do dó central pra esquerda e vamos embora. Mas rolou, realmente, quando eu comecei a tocar, era natural, assim. Porque a gente pegou um repertório que já era o repertório que eu fazia na guitarra e funcionou muito. Eu só fui aprimorando, fui estudando maneiras e saiu super, assim. E aí, desde então, a gente gravou um EP chamado Piano Drink Bar, justamente porque não tem guitarra, que era uma formação bem comum, assim, da década de 60, dos caras fazerem baixo, piano e batera e a cantora. Isso é bem bossa nova. Né? A gente tem vários expoentes da guitarra, da bossa nova, mas isso é uma coisa um pouco depois, assim. O bem grosso, assim, tu acha muito trio que não tem guitarra dessa época no Brasil. Que massa. Né? Tipo assim. E aí a gente criou o Piano Drink Bar, porque eu falei assim, parece um bar de... A gente se gravou num ensaio, no primeiro ensaio. Eu disse, parece um bar num hotel no Rio de Janeiro, nos anos 60. Parece um piano bar. Piano Drink Bar. E a gente deu o nome do projeto e gravou um EP com releituras do João Donato, do Caetano, Vinícius e Benito de Paula, que era mais ou menos o que a gente fazia Só a nata, né? No repertório. Eu queria voltar um pouquinho antes. Fez aula de violino lá, aí parou de fazer, ficou na orquestra. E aí, como é que tu pensou, vou entrar na música? Porque nessas aulas que tu tinha lá no Tio Zequinha, né? Eu entendi que tu tinha muita vivência de grupo, de coletivo, mas não tinha nada sobre negócio da música, sobre como ter uma... Como é que tu foi para esse passo, assim? Não, aí foi assim, vamos botar uma linha do tempo aí. Aí eu tive essa vivência, basicamente, de infância e adolescente numa escola tradicional, que eu sei que é um privilégio gigantesco. Mas, e aí teve esse momento final da adolescência, assim, que daí eu comecei a rolar o som com a galera da escola, daí levava o violão pro recreio, tocava um CPM 22, tocava um pouco de pagode, já gostava muito. E aí entrei para a faculdade de Ciências Sociais e conheci um cara que foi totalmente essencial para eu fazer o que eu faço hoje, que é o Léo Monassa, que é um compositor, não sei se ele já veio aqui, mas ele tem que vir aqui, porque é um cara que tem muita história lá da Bom Jesus. E ele começou... E a gente era colega das Ciências Sociais, a gente voltava de ônibus da PUC junto, às vezes. E muito musical. E a gente começou a matar muita aula junto, tocando violão lá no prédio 5. E aí ele, não, porque tu tem que... Esse final de semana a gente vai tocar não sei aonde, vem com a gente e tal. E me levou para alguns shows. E eu tocava violão. Toquei violão com a banda dele, aí tinha uns ensaios na casa da avó dele, na Bom Jesus, e a gente ia.
E aí ele me apresentou muita coisa de música brasileira, assim, que me fez gostar ainda mais da guitarra, né, dentro disso, tipo assim, ouvir um Luiz Wagner e pensar, pô, eu toco guitarra e eu gosto pra caramba dos ritmos brasileiros, do samba. Esse cara faz isso, esse cara mistura as duas coisas. Ou pegar um Jorge Ben, sabe? Pegar um BD. Esses caras fazem isso. Esses caras tocam guitarra dentro de um troço mega balanço muito bom. Muito, né? E dá pra fazer isso. E aí eu comecei nessa onda. E sempre compondo também, porque o Léo também é compositor. Assim, e a gente tava ali fazendo coisas juntos e tal. E aí pintou de eu fazer, nessa época aí das ciências sociais, pintou de eu fazer a trilha, a música tema de uma peça que ia estrear no Teatro São Pedro e tal, de uns amigos em comum e tal. E ali eu fiz, e ali eu entrei a primeira vez no estúdio, com 17 anos, para gravar uma música chamada Meu Bem, que tá no meu primeiro disco. Mas ela foi gravada, primeiramente, só para ser tema dessa peça. Lá nos estúdios da Lupe, quando a Lupe era ainda numa casa na Auxiliadora. E dali, quando eu entrei, eu não saí mais. Eu tô há 14 anos na empresa, mas eu entrei primeiramente só para gravar, sacou? Só para gravar a tal da música. E aí eu disse, cara, e daí eu tinha todo aquele lance de ficar especulando no computador como é que eu gravava, com Audacity, com não sei o que. E daqui a pouco eu cheguei lá e era tipo, um software. Olhava nos computadores e falava, caramba, aqui eu posso gravar, tipo, coisas infinitas. Posso gravar canais infinitos de música, de coisas. Então, ali eu fiquei, daí eu tranquei a faculdade de Ciências Sociais e começou. Aí eu comecei a gravar o meu disco lá, final de semana, fui aprendendo a gravar muito rápido, pegava o manual do Cubase, levava para casa, estudava final de semana em casa, instalei coisas, programas de gravar e programas de áudio e plugins, e aí ali eu entrei, com 17 anos eu entrei dentro do negócio de gravação. Pesquisando sozinho, foi E isso. também tinha uma turma muito boa na Lupe, né? Era o Nando Endres, Sim. era o Fornazo, era o Pedro Petraquinho, filho do Márcio. Era uma turma muito boa. O Regis, que tocava, era baixista do Frank Jorge. Então, essa turma toda, dia e noite, eu ali com os caras, entendeu? Cara, gravei a minha primeira coisa com mais de 3 canais lá, sabe? Fora das gravações. De gravar, de ter uma placa de áudio, de entender o que era uma estrutura de ganho. Não, vai entrar aqui, daí vai passar lá, daí de lá vai sair, vai entrar para um compressor, vai sair, vai entrar, vai pro computador. Sabe? Ali que eu entendi essa parada. E isso já faz 14 anos. Meu Deus, meu Deus. E de grana, assim, de trampo, de... Não, e aí até que eles me contrataram. Eu fiquei lá um tempo. Aí eu fazia um bico numa rádio web que tinha lá na Benjamin, que era de um conhecido meu, que eu também aprendi os caras me ensinaram a, tipo, fazer a programação da rádio. Meio que eles recebiam uns programas prontos em MP3 lá e tal, e também tinha as músicas, e aí eu fazia uns bicos assim. Daí lá também eu saquei um pouquinho do negócio de jingle, locução e pá, spot de rádio, não sei o que, tarará. E aí, mas aí logo que eu entrei pra Lupe, eu já dei um jeito de me contratarem como estagiária lá e já ganhava meus pila. E aí que eu consegui gravar o meu disco, porque eu fiquei enchendo o saco pra galera que tava lá, grava a batera, agora grava não sei o quê. E aí também, depois faltava gravar umas bateras, e eu disse, cara, como é que eu vou fazer? Não tem, tipo, como gravar... Aí conheci o Lucão, o batera, mais ou menos nessa época aí. E aí, pô, já tinha um batera, daí eu gravava lá na Lupe umas coisas, mas aí pintou um convite pra gravar violino no disco do alemão Ronaldo. Pô. No estúdio IAPI. Bem aleatório. E daí a gente tinha uns amigos em comum, o Vicente Guedes. Me liga e fala, pô, Bibi, eu preciso... Gravamos uns cello aqui e tal, eu precisava de umas dobras de violino, me falaram que tu toca e tal, tu consegue vir fazer e tal, só que eu não tenho grana pra te pagar. E eu digo, tá, mas eu tenho uma coisa pra te pedir em troca. Eu preciso de uma noite no teu estúdio aí, porque eu sabia que tinha um sonzão de batera lá. E aí, pra gravar umas bateras pro meu disco, ele tá fechado. E aí a gente trocou. Então, as bateras do Dengo, do meu disco de estreia, várias delas foram gravadas numa permuta pela gravação de violino no disco do alemão Ronaldo, numa faixa que chama Lá Vem o Amor. Que fuder. No estúdio do EPI lá? Tô ligado. Onde o Ultraman gravou, Rafa, ensaiou. Acústico, acho que gravou muito lá. Talvez sim, talvez sim. A acho turma que do rock, assim. eu tive lá uma vez no ensaio da Tremenda Noite do Rei com o Rafa, acho que foi lá que foi, Isso foi aí, demais. exatamente. Foi Foi demais. lá no Vissa que foi gravado. E o Vícia tá nesse projeto do Rafa também, é um baita cara também trazer aqui, gente boníssima. Petraco, um abraço pra essa turma. Essa turma eu conheci porque eu tava tipo de... Eles me chamavam de...
de menor, porque eu era menor ainda quando eu comecei a trabalhar na Loop. Isso é muito legal, né? E daí... Ou de menor. E na verdade, mais ou menos quem me botou esse apelido foi o Edu, que era o dono, o Edu Santos, que foi o cara que me inventou, na verdade, que me deu a oportunidade de ficar lá absorvendo e conversando com essa galera. E, cara, eu nunca tive muita vergonha também de falar e pedir e propor coisas, assim, e também de escutar, né, o que os caras tinham pra me dizer. E aí eu fiquei amiga dessa turma, do Petraco, do Vissa, da galera, e sempre em volta deles, assim, do Chico Paixão, que foi meu colega lá. Uma oportunidade vai pintando na outra, né? Porque eu imagino que deve chegar um momento que você, peraí, eu já tô ficando de maior, eu preciso me sustentar, talvez só com show é pouco, pra que lado, o que eu posso fazer nesse universo pra ganhar grana? Não, e aí eu já tocava, tipo, isso aí a gente tá falando quando eu tinha 17, 18 anos. Na verdade, eu já tocava mais ou menos em bar, essas coisas. A primeira vez que eu toquei em bar, eu tinha uns 14. Primeiro cachê que eu recebi, eu tinha uns 14 legal. e 15 anos. Tinha um bar ali em cima da pizzaria Chuvisco, na Cristóvão Colombo, em Porto Alegre. Não existe mais, acho, essa pizzaria, e muito menos o bar. Mas tinha um amigo da minha mãe, que já é falecido, que é o grande Telmo Martins, que ele me botava pra abrir os shows dele. Daí eu fazia voz e viola antes do show dele com a banda dele. Então, tipo, os primeiros cachês que eu recebi foi que assim, era 14, 150 15. pila. E um X, 50 e um X. Quando assim. muito. Mas ali eu vi muita gente ali. Eu ficava só na volta dos caras. Eu vi Jerônimo Jardim. Aí uma outra realizada, turma. né? Daí Fazendo e uma outra turma. Daí ali eu vi Gelson Oliveira, o Jerônimo Jardim, o Nelson Coelho de Castro, todos os mais que eram muito, que era dessa época, assim, os caras da música popular gaúcha, né? Eu vi o Zé Caradípia e toda essa galera, eu fui vendo, assim, eles e as coisas que eles tocavam no repertório deles, que eu gostava muito, que eram essas coisas, Djavan, João Donato. Trabalhar mesmo, tu nunca trabalhou, foi só música. Eu sempre faço uma piada ridícula, porque é legal saber, assim, quando o cara, assim, eu teve uma época que eu trabalhei no banco, daí eu tive que dividir minha vida entre música e não sei o quê, e aí eu, abandonei o banco e vim ficar só na música. Teve uma outra atividade na tua vida fora? Não, aí eu fiquei um pouquinho de tempo só fazendo a faculdade de Ciências Sociais, mas eu já estava contratada na Loop. A minha carteira é assinada até hoje. Que massa! Eu estou empregada. Ah, é? Sim. Não deram baixa? Eu dou expediente. Inclusive, eu tô dando expediente agora. Tô trabalhando na Loop agora. Isso é sensacional. Deixar um abraço pro Edu. A gente já combinou também um dia que ele vier de Portugal pra passar aqui pra falar com a gente, né? Mas ele tá sempre mais pra lá do que pra cá. Mas o Edu é um grande cara também da música. E dono da Loop, né? Mas tem mais pessoas que falaram dele aqui, né? Sim. Esse cara é... A Aline teve aqui. Aline também. Eu me lembro, eu tava lá quando a Aline chegou. E começou ela essa parada lá, né? de direito autoral. Ela trampa até hoje, ela sabe muito. E agora vem um outro período da história que é tipo toda essa adaptação da coisa da propriedade intelectual pro digital, né? Que a gente não sabe como é que vai ser. Mas foi isso, eu fiz o meu primeiro disco e a partir do meu primeiro disco, lá em 2013, 2014, aí sim. Aí começou valendo, show com banda, eu vendo esses caras todos que eu tô te falando, o Nando, o Endres da comunidade, e respirando o jeito que esses caras gerenciavam a vida deles e a carreira deles, e fui me inspirando ali nessa turma toda. E aí depois lancei outros discos, outras coisas. Mas tá, e vamos entrar nesse papo aí que a gente sempre conversa no off, tu sempre também tá brabo como a gente, o mercado é meio sanguinário, né? Mas aí tu foi lançando os discos e tu sempre produziu os discos, então, desde o início. Gravou, produziu, pensou, mixou e lançou. E depois, quando eu comecei a fazer um caixinha, fazendo shows, e aí vem essa parte administrativa que eu acho que interessa muito a esse papo aqui. Por conviver com essa galera mais velha, dos anos 90 e até dos anos 80, eu vi que o mundo estava mudando e que a galera já tinha mudado, os cachês tinham mudado, as estruturas tinham mudado, e a galera acostumada a uma outra parada. E vi muita gente ou pulando fora do barco da música e indo lá para trás do balcão da farmácia, porque daqui a pouco tinha um filho, que tinha que pagar uma pensão, tem uma casa, tem mil coisas. E eu falei, cara, se eu quiser ficar na música, eu vou ter que correr mais que todo mundo. E aí fui fazer faculdade de música, né? Sou formada em licenciatura. Porque, pensei assim, qualquer coisa que acontecer, eu vou pra dentro de uma escola dar aula de música. Sim. Né? E respaldada, assim, não com eu acho que não sei. Porque eu nunca fui do eu acho que, né? Porque eu sei, porque empírico. Não. Fui lá, fiz faculdade, paguei toda a minha faculdade de música com bar,
Toda a minha faculdade de música no IPA foi o boteco que A pagou. gente sempre fala que o artista tem que começar pelo menos no voz e violão, que dá pra ganhar dinheiro com voz e violão no bar, né? Olha aqui a pessoa pra falar a faculdade dela. Nossa, a gente fala muito nisso, né? E aí fui fazer e fiz curso de extensão em música na URGS. Eu fui fazendo tudo que eu conseguia. Eu abracei a publicidade, eu abracei o áudio publicitário. Eu podia estar tocando e ensaiando até 1, 2 da manhã, mas às 9 eu tava lá pra atender a galera e fazer as locuções, fazer os jingles, gravar o que tivesse que gravar, né? E fazer, enfim, projetos relacionados à publicidade de música. Depois fui fazer o curso de fundamentos do áudio no IAV em São Paulo. Foi um curso de um tempão que eu fiz em São Paulo para entender ainda mais de mixagem e captação e tudo mais. Por quê? Porque muitas vezes eu tô do outro lado do balcão, entendeu? Muitas vezes eu não tô no palco, muitas vezes eu tô gravando alguém. E isso me deixa próxima da música, porque eu não quero ser famosa, eu não quero ser uma celebridade, eu só quero estar perto da música. Se para isso eu tiver que não estar no palco com todo mundo me vendo, tudo certo. É o meu sucesso. É o meu sucesso, exatamente. O meu sucesso é estar perto da música. Então eu tô feliz se eu tô gravando alguém, eu tô feliz se eu tô dirigindo alguém num espetáculo, eu tô feliz se eu tô tocando guitarra para outra pessoa cantar, eu tô super bem. Eu tô perto da música, que era o meu objetivo desde o começo, né? Tipo, quando eu vi assim, pô, eu não quero sair daqui, né? Tipo, mas de repente é que eu não posso me dar o privilégio de tocar e cantar só nos lugares que eu quero, nem de gravar só as pessoas que eu quero. E nem de ganhar o cachê que tu gostaria. E nem de ganhar o cachê que eu tô louco pra interagir, mas ela é tão lindo isso que tu tá falando, que isso é um puta corte, cara. Isso aqui é tão lindo que ela tá falando, não vou interromper, porque tá lindo, cara. Isso é muito legal, né? Olha só a curiosidade de um artista que nem tu, de querer saber, entender sobre as coisas. E achar em meio a tudo isso outras receitas que às vezes não é só o palco que dá, né? Para isso, para estar perto da música e não abandonar, como é o que acontece com a maioria. O que acontece com a grande maioria que abandona a música é extremamente questão financeira, porque não encontrou meios de continuar vivendo daquilo justamente por isso. Pô, constituiu família, aumentaram os compromissos e aí, mas talvez não foi tão curioso como muitos são, como tu, de buscar assim essa... Pô, cara, eu posso gravar, posso dar aula, posso vender, dirigir outro artista, um monte de possibilidades, né? Sensacional. Eu adorei isso que tu falou. É porque talvez as pessoas estejam buscando uma coisa que não é que é viável para muito pouca gente, que é sucesso. Que é essa coisa de estar num lugar onde tu só faz as coisas que são legais, que tu gosta. Isso é muito não é verdade, sabe? Então assim, eu acho que primeiro de tudo é saber se tu quer estar perto da música. Eu diria assim, tu quer estar perto da música, próximo da música, tipo, haja o que houver. Tipo, mesmo que tu tenha que viajar 2 horas pra ir e 2 horas pra voltar, que nem eu faço quando eu vou tocar com as gurias na serra, que é um trampo também que eu vou lá, toco guitarra, canto, ajudo com o repertório, ajudo no que eu posso, gravo e tal. Porque aquilo ali eu nem penso nas 2 horas que eu vou subir, nas 2 horas que eu vou descer, e que não é o meu trampo, não são as minhas músicas, não é as minhas composições. Não, cara, eu tô ali pra somar. Eu sou só um instrumento de uma coisa muito maior, de uma engrenagem muito maior, saca? Que é a música. Isso é muito a fuder, né? Porque é muito isso, a galera tá mais focada em se tornar famoso, em ser reconhecido, do que focado no som. Não tá errado, porque a gente sabe que quanto mais conhecida tu tiver, mais oportunidades vão ter, melhora seu cachê, tu vai estar mais conexões com outras pessoas. E é óbvio que é óbvio isso. Mas a tua preocupação não é o sentido inverso. É que eu acho que no fundo... Primeiro papo é música, cara. Isso que tem que rolar primeiro. Isso. Eu acho que no fundo, a gente pode... eu sempre tento que as pessoas resgatem, assim... Cara, volta... Pensa o que era o início de tudo isso. O início de tudo isso não era fazer música, então não te esquece disso. Uhum. Não é assim, vive pensando que é só isso. Não é isso. Tem que pensar nas redes sociais, tem que pensar nos lançamentos, tem que pensar... Mas assim, nunca te esquece do porquê que tu tá aqui, do porquê que tu tá fazendo isso. Por que tá te expondo na rede social, fazendo essa conexão? Isso, porque aí tu pensa 2 vezes e várias coisas tu vai fazer diferente. Porque tu tem que fazer pra música, saca? E tu nunca teve aquele pensamento, bom, nunca perguntando, já respondendo, tu nunca teve. Eu quero um. Eu também, né? Ela basta ser egoísta, né? Ela vai tomar sozinha. Baita artista, cantora, compositora. Mas o mate ela não divide. Uma pessoa extremamente egoísta, cara. Uma pessoa
que, É que me chateia, sabe? eu tô vendo tô ali. apaixonada por essa cuia aí que eu ganhei da minha amiga Miqui, batera lá da Serra, que é um bagulho de Muito touro. bonitinha. Alô, Até me Miqui, um esqueci o beijo. que eu ia falar. Até Tu me nunca esqueci. teve um pessoal. Tu ia dizer assim. Eu até me perdi Mas o que eu eu ia tenho falar. uma pergunta aqui, Cara. eu Não, tenho vai uma tu pergunta. então, que depois eu vou na minha. Tá, como é que foi pra ti lançar o primeiro álbum? Como é que tu lançou? Como é que tu vê um pouco desse mercado, assim, de lançamentos, de aberturas de mídia pra um novo artista, né? Que naquela época tu era um novo artista, né? Vai nessa que eu lembrei da minha agora, depois eu Tá. falo. Cara, eu tive um privilégio muito grande de ter o Edu ali me dando um monte de dica, de ter uma. Ele tava meio que reabrindo a Loop Discos, né? O selo. Fazia muito tempo que ele não lançava nada. Porque teve essa coisa da mídia física para as plataformas. E eu vivi bem ali um pouco depois da transição. Já tava rolando as plataformas. Mas daí tinha uma. Posso falar o nome de uma plataforma aqui? Pode falar. Tá, na época tinha uma plataforma chamada Super Player. Eu não sei se existe ainda. Que era os coloridinhos, quadradinho, Isso, coloridinho, né? o Eu Super lembro. Player era de uma galera daqui. Uma das primeiras que saiu. E né? era de uma galera daqui. Tu viu? Eu nunca ouvi falar. E eu. Não, e foi assim, tipo. Mas é que tu era outro nicho, né? Tu era sertanejo, né? E ela falou... Sertanejo falava de música de outra forma, né? Isso, e eu sou da É. década de 80 também, eu também outra Não, pegada, isso ali né? era o início do streaming. E daí, tipo, de música. Nossa, pior. Eu acho que foi antes do Spotify, tá? Foi, Foi, né? Foi. E eu me lembro que como os meninos que desenvolviam, a galera que desenvolvia o aplicativo era daqui. Agora eu vou te dar Ah, valeu. Se tu te comportar. Ela é uma querida. Esquece o que eu falei antes. Tu te comportou. Ela é demais. Eu me lembro que a galera precisava colocar algumas coisas daqui. Tipo, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, porque também tinha essa coisa da playlist, daí devia ter umas playlists, tipo, por região e tal. Eu não sei como eles chegaram no Edu, e daí o Edu sugeriu, a gente vai lançar agora o disco da Bibiana. Eu tinha feito mídia física, né? Tipo, era isso. Sim. Ou, Isso tipo, é depois do MySpace, né? isso é depois, mas a gente ia fazer mídia física igual, porque os carros ainda tinham um tocador de CD e tal, blá blá blá. Aí a gente mandou pra eles. E aí meio que deu uma estouradinha nas minhas músicas fora do Rio Grande do Sul, porque a galera do Brasil já usava o Super Player. Ah, que massa. Então, digamos que como eu era uma das primeiras artistas que estava no catálogo do aplicativo, né, da plataforma, quando as pessoas entravam, eles jogavam, porque eu acho que eles não tinham muito portfólio ainda, muito catálogo dentro. E eu tinha aceitado estar dentro das condições, porque não existia nenhuma. Sim. Então, eu vou estar na que existe do jeito que for. E isso aí deu uma bombada, assim, foi legal. Deu uma bombada na música, das músicas, e deu uma bombada aqui também. E aí eu fiz eu me lembro que o que me pegou muito foi que a gente foi fazer o lançamento do disco no Clube Silêncio, na Cidade Baixa, tipo, que era um lugar, sei lá, para umas 200 pessoas. E ficou muita gente na rua. Quando legal. eu cheguei, eu fiquei assim, deve ser, eu achava mais que era de alguém aqui, não, eu além de achava mim? que era de algum outro bar da João Alfredo. Aham. Achava que a fila era de algum outro bar, aquele burburinho. E daí eu fui ver, cara, não é o bagulho. Tava a galera escutando a tua música pela plataforma. Pela plataforma, também Bah, o trabalho de assessoria de imprensa que eu nunca tinha sido feito pra mim. Então, era, né, eu tive esse privilégio, assim, do selo estar reabrindo, né, relançando coisas. E aí o Edu botou muito gás ali, eu acho, sabe? De contatos, de coisas. E eu acho que ficou porque era um negócio que eu fui muito despretensiosa pro negócio. Eu só queria ter minhas músicas gravadas, não tava querendo, caras e bocas, não tinha isso aí. Nunca teve, na real, eu não sou assim. Então, eu tava achando um barato ter gravado, eu já tava achando muito legal. Só de ter gravado eu já tava achando muito legal. Aí a gente marcou o show nesse bar pequeno, porque eu achava que, e aí a minha família e meus amigos. E aí quando eu chego lá, tem uma galera. E dali daí eu fui indicada pra um prêmio que rolou, que era um prêmio Deezer. Daí pintou os outros... Naquele ano pintou outros serviços de streaming de música. Daí o Deezer, acho que muito para promover a plataforma, fez um prêmio, né? Naquele ano ali de 2014, eu acho que era. Ou 2013 ou 2014? 2014, acho. Fez um prêmio justamente para divulgar a plataforma. E era no Rio de Janeiro o prêmio. E daí teve uma votação popular. E daí eu também, já que eu tava, tipo, digamos assim, bem aqui, eu, enchi o saco de todo mundo pra votar e tal. E aí tinha uma votação de júri popular e tinha uma votação interna também, com um júri técnico, assim. E aí eu fiquei na final de cinco regiões, né?
E aí ganhei. Daí fui pro Rio, recebi o prêmio lá. Demais. Ganhei uma grana em instrumentos da Holland. Que demais. Né, ganhei uma caixa de som, ganhei os fones, ganhei um monte de coisa. tri. E aí foi isso. Depois voltei, entrei para um edital para ter uma data no Teatro Renascença. Daí a gente fez um showzão do disco no Teatro Renascença. Tu é muito encarnada, e assim né? foi. Encarnada, super dedicada sempre, né? Buscando oportunidade, fazendo, se movimentando. As coisas acontecem no movimento, né? Cara, mas é que eu encarei muito Demais como a minha profissão mesmo, assim, sabe? Tipo, eu encarei real como a minha profissão, assim. Não, isso vai ser o meu trabalho. Então tá, então vamos lá. Vamos botar a hora para fazer as coisas. Isso. Né? E tipo, cara, tive muita sorte mesmo de encontrar uma galera muito legal nesse tempo todo, sabe? Muito legal. Eu lembrei da minha pergunta, que a gente sempre fala muito sobre isso, Vini, eu, até muito, principalmente no off, né? Porra, a gente vê, uma dedução, assim, em vários artistas que nem eu falei, a pessoa desiste por causa da grana. Mas daí o que aconteceu para não chegar no ponto de conquistar a grana? Talvez não foi tão curiosa quanto tu foi, de buscar novas oportunidades, de entender sobre outros assuntos dentro do universo da música. Mas eu não tenho vergonha de falar da minha história também com a música. O que eu considero que fez com que eu abrisse mão de uma coisa que eu amava fazer para ir para um outro lado do balcão, como hoje eu trabalho. Que foi de, em algum momento, querer agradar a todos. Tipo, porque eu queria tocar nesse assunto do teu autoral. Eu tenho uma dor com isso naquele momento. Exato, porque o que eu tava nesse período da minha vida, até 2017... como eu precisava fazer shows para ganhar grana e poder me sustentar, eu pensava assim, eu preciso agradar a todo mundo. Então eu fazia tudo para agradar todo mundo. Tudo que eu quero dizer assim, não interessa. Eu me lembro quando a gente sentava para compor, eu e o meu parceiro, que a gente dizia assim, cara, a gente tem que fazer uma música que agrade uma criança de 8 anos e um senhor de 80. E essa eu acho que foi uma das piores frases que eu falei na minha vida para ele naquele momento, porque a gente nunca enxergou que o que a gente fazia tinha uma tribo, tinha um público, e que nós deveríamos estar focado em quem estava conectado com nós. Não, a gente queria mais, mas não foi uma coisa assim por ambição. Foi porque a gente queria... precisava se espalhar para ter mais oportunidade, para ter mais grana. Foi uma estratégia. Mas que, para mim, pelo menos para mim, na minha concepção, foi uma estratégia que não funcionou. Se nós tivéssemos focado assim, cara... E além de tudo, para concluir a minha fala / pergunta, é que a gente olhou e a gente nunca fez o que, de fato, a gente amava, cada um de nós dois. Tipo assim, a gente foi para um nicho, a gente foi para um mercado que a gente viu que estava tendo uma boa circulação de trampo. Disse, a grana tá ali, vamos para lá. A gente foi fazer uma coisa que a gente não gostava 100% e ainda queria agradar todo mundo. Quer dizer, foi uma cagada empilhada na outra, na minha concepção. Quando tu começou a compor e começou a sair para a rua para tocar, qual era a tua concepção sobre isso? Assim, tipo, cara, meu perfil é esse, eu vou aqui? Ou tu, em algum momento, pensou em agradar todo mundo? Eu acho que sim. Acho que em determinados momentos a gente pensa em agradar todo mundo. Mas aí a gente vê que não dá mesmo. Não tem como, Não tem né? como. Não tem como. O que eu acho que em determinado momento eu entendi que essa via, assim, da Bibiana, Peteca compositora e tal, eu tenho muito cuidado com a minha música, com a minha música que eu faço, que eu componho e que eu canto, né? Que a maioria das coisas que eu canto são as minhas composições e as coisas brasileiras que depois tem outros produtos ali. Mas eu realmente, assim, eu tenho muito cuidado com as coisas que eu componho, porque eu acho que aquilo ali é o que é mais eterno, né? São as coisas que eu compus, é a coisa mais eterna quando forem procurar o meu nome que vão achar. Podem achar as músicas que eu cantei da Ivete Sangalo, as músicas que eu canto do Chico Buarque, mas aquilo ali é só meu, só eu botei a mão. Então eu tenho muito cuidado com isso, assim, sabe? Tanto é que poucas parcerias de composição, porque foi tudo sempre muito meu e muito íntimo, né? Então, tipo, nem tudo... por isso que eu fiz esse show de 10 anos na Santa Casa, que eu fiz do jeito que eu queria, com o quarteto de cordas que eu queria, com os arranjos que eu imaginei, com a banda vestida do jeito que eu queria, com as fotos do jeito que eu queria, gravadas do jeito que eu queria. Nos outros projetos que eu tô, eu só me meto quando me chamam pra me meter, entende? Então, eu entendi que aquilo ali, que é o que eu tenho de mais precioso e mais valioso, eu não tô buscando agradar todo mundo ali. Isso é ótimo. Naquele lugar, né? Para agradar todo mundo, eu tenho outros projetos.
Né? Que é a Ou para- Bibiana que tá tocando tem na noite. Tem o Axé 2000, que é um projeto só de axé, que a gente toca nas formaturas, nos casamentos. Tem quando eu vou pras gurias lá na serra, que eu tô aberta a tocar bandinha, a tocar sertanejo, a tocar outras coisas que eu gosto também, que não me violentam, entendeu? A Bibiana, E- noite, vamos dizer assim, ela é eclética, mas a Bibiana autoral talvez não seja tão... É que o que acontece? Na verdade, o Soneca, meu tecladista, ele disse assim: para de dividir as coisas entre autoral e não autoral, porque tudo que tu faz passa a ser teu. Tu tem personalidade o bastante pra quando tu faz o show do axé, Boa. tu não tá imitando Tu cria uma ninguém, assinatura tua. tu cria uma assinatura tua. Eu acho Tu que tá interpretando aquilo e não copiando. Isso, exatamente. Então, na verdade, essa coisa do autoral no autoral é muito louco. A maioria das versões que eu faço de coisa brasileira, assim, quando eu toco com quarteto, a gente dá uma... Eu tenho o meu jeito de interpretar as coisas do Chico, eu tenho o meu jeito de interpretar as coisas, sabe? Então, eu crio as minhas saídas, as minhas, né, o meu jeito de fazer as coisas, e isso acaba se tornando o jeito Bibiana de fazer as coisas. Isso é uma coisa muito importante, que eu acho que fica, assim, uma mensagem pra galera da música, assim, que quer fazer. Tipo, eu achava que não tinha lugar pra mim, porque eu não era a melhor violinista, eu não sou a melhor guitarrista, eu não sou a melhor cantora, eu não sou a melhor baixista, mas eu tenho o meu jeito do meu fazer musical que me torna indispensável nos lugares que eu tô envolvida, nos projetos que eu tô envolvida. E isso é mais importante onde eu estou, em talvez ser a melhor guitarrista, mais virtuosa. Então, assim, eu criei uma identidade em fazer as coisas que eu faço. Isso é o mais importante. Lógico que não foi forçado, mas foi aquilo que a gente falou no off. Eu não fiz uma escola para aprender a desenvolver um jeito meu de fazer as coisas. Mas eu fui perseverante o suficiente para, em algum momento dessa década, encontrar o meu jeito de fazer as coisas. E olhar para um trabalho e pensar, bah, isso aqui tá com a minha cara mesmo. Bah, esse jeito de tocar essas músicas aqui, XYZ, tá com a minha cara mesmo. Que demais. E a forma como as pessoas vão se conectar contigo é exatamente isso. É tocando o que é a tua cara, que vai rolar empatia. Bah, esse som é legal, porque tu também mantém a linguagem para sempre, ou de uma forma entre álbuns, entre história, que a pessoa vai se conectar e vai manter conectada contigo, porque ela tá ouvindo, não, aquilo lá que a Bibiana que ela toca, o que ela gosta, o que ela curte, e eu também tô gostando daquilo e vou acompanhar ela, né? Isso Só é que se eu sensacional. tivesse começado a tocar buscando isso, buscando tipo, vou começar a tocar e mês que vem eu já tenho a minha identidade de fazer as coisas. Não existe isso. Então, eu acho que muitas pessoas desistem da música, ainda mais o jovem hoje, porque as coisas são muito rápidas, antes de encontrar... A gente perde muito uma galera que, tipo, pô, se esperasse um pouco... Cara, calma. Isso. Calma, tem um jeito de fazer as coisas. Porque não é, tipo assim, não é os mais fortes, né, que ficam, são os que se adaptam mais. E eu acho que se eu pudesse dizer para vocês, assim, o que me fez ter 15 anos de carreira, que vai me fazer ter mais 30, é a minha qualidade de me adaptar a essas coisas. Né? Tipo, eu sempre digo assim, pô, os músicos que tocam comigo, eu não quero o melhor músico. Eu quero o cara que chega na hora, eu quero o cara que não fica bêbado, eu quero o cara que tira as músicas pro ensaio, eu quero o cara que, tenha comprometimento. Tenha com comprometimento, que tenha noção, que seja um cara que sabe onde ele vai tocar, se ele vai tocar numa festa, se ele vai tocar na casa de alguém. É só isso. Porque é um trabalho. Porque é um trabalho. Porque a música é um trabalho. E, cara, eu acho que eu atrelo, não sei se essa palavra é certa, mas como as coisas mudam o tempo inteiro, a gente estava falando no off, o Vitor falando com as gurias lá atrás também, né? Tipo, da galera da velha geração se adaptando às conexões, aos moldes da nova geração e etc. Porque eu me lembro que quando eu comecei a cantar, que eu entrei no baile, eu não tinha celular sequer. Não existia isso. E o dono da banda dizia assim pra mim, cara, tu vai cantar a música do Netinho lá da Bahia. Aí eu ia lá e tirava e cantava ali. Aí sabe o que era legal que eles diziam? Que pra mim hoje soa como um absurdo. Eles não me chamavam de Neto ainda, né? O Vicente canta igual o cara. Isso pra eles era o máximo. E aquilo foi não só a mim, mas alimentando muitos músicos da época. Que quanto mais igual tu cantava o intérprete original daquela música, mais o cara tu era. Então, acho que muitos músicos dessa geração, que talvez tenha sido a minha lá atrás, se moldaram com isso, de querer ser alguém muito diferente da... Talvez tu é uma geração depois da minha, pensando assim, peraí, eu sou eu.
Independente se encontrar eu o meu canto... jeito de fazer as coisas. Se eu canto Ivete, quem tá cantando é Liliana. Se eu canto Chico Buarque, também é ela. Eu adorei ouvir isso que tu falou, porque isso é uma conexão. Baita analogia. E eu só criei essa conexão também de não ter também o celular, porque naquela época também, tipo, para tu conhecer algo, tu tinha que ir até lá. E hoje, talvez, me corrija se eu estiver errado, seja mais fácil tu ser mais eclética, porque as pessoas te acessam mais rapidamente. Não sei se eu me fiz entender. Sim, Né? o Edu fala muito isso, que na época dele a galera do rock não se dava com a galera do pagode, né, tipo, era uma... E eu não vi, na minha galera, assim, eu nunca vi muito isso. E eu sempre fui muito aberta à música, porque é isso, tipo... Isso sim é uma coisa que eu vejo que é estranho para as pessoas, assim, porra, mas... Daí no repertório dela, ela tem Chico Buarque, Tom Jobim, não sei o quê, daí canta as coisas dela, uma MPB refinada, não sei o quê, daqui a pouco tá lá na serra tocando barril de chopp, daí daqui a pouco tá lá tocando axé e cantando. Porque eu nunca quis fazer parte de uma cena, sabe? Tipo, Ah, mas não fala isso pro Vini, isso é contigo. Não, olha o Felipe. Essa era a minha próxima Olha aí, pergunta. Felipe. E isso... Lascou o pobre do Vini agora, quer arrebentar meu amigo. Não, e daí isso jogou contra mim, com certeza, muito. Porque quando alguém queria me comprar ou me vender... Não tinha um rótulo. Tinha que começar... Na hora de puxar as tags lá, tá, mas é o que, afinal? É Ivete ou Chico Buarque? Exato. É musical JM ou não sei o quê. Ou Scorpions. Mas assim, não há tanto, né? Tudo dentro do espectro da música brasileira, das coisas que eu ouço e que eu não posso me dar o privilégio de pertencer a uma cena só. Entendeu? Porque não tem como. Mas eu acho que a linha de raciocínio dela sobre cena é diferente da tua. Mas eu acho que ela, nesse caso, é porque tu também tem a habilidade ou a construção musical de ter vários gêneros sendo absorvidos, né? Tem artistas que só escutam rock. Ela não, ela tá absorve... tudo certo. Tá que tudo certo. a cena que eu identifico, que o Vini sempre fala aqui, é criar um movimento. Independente do jeito que tu canta e que estilo tu toca. Ah, tá, mas assim, movimento por movimento teve Criar Sim, mas movimento... Mas a gente né? Estar junto, todo estar mais mundo unido. Sim, mas todo mundo é um pouco movimento. Eu daí, nesse caso, acho que eu faço parte de vários, entendeu? Sim, exatamente. Porque eu tô lá com a galera lá de cima, lá da serra, falando, que me apresentou todo um universo da música gaúcha, da música nativista, que eu não tinha tanta noção. Eu, fui fazendo amizade com todo mundo, entendeu? E a galera me chamando pra tocar, pra gravar, e a gente se encontra nas estradas da vida, e uma galera que se eu não tivesse dentro de um projeto lá em Bento, talvez eu não fosse conhecer. Teria ter acesso. E isso é que eu acho que é o mais legal de tudo. Com certeza o mais legal de tudo são as pessoas que a gente acaba conhecendo e que vão nos mostrando. E cada cena é um universo diferente, tanto musical quanto cultural, assim, e de profissionalismo, né? Então, tipo assim, eu acho que no fim das contas, a música me tirou de um lugar de ignorância, de ser uma pessoa ignorante, de viver numa bolha só. Não tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que andar com todo mundo, não é isso. Esse é o meu jeito, que não me violenta e que é o jeito de eu fazer as coisas. Eu gosto de andar com a galera do samba e absorver o que eles têm lá e curtir lá. E gosto de estar com a galera do gaúcho também e entender como é que funciona o show deles, como é que funciona o repertório deles, como é que funciona a interação deles com o público. E daqui a pouco tô com a minha galera da música brasileira ali e tal, da MPB, da bossa nova. E tudo isso forma a Bibiana, que é difícil de dizer quando as pessoas me perguntam. A pior pergunta que pode me fazer é: tá, e o que tu toca? Que estilo, assim? As pessoas me perguntam. Música. Tá, mas que estilo, assim? Eu toco música, Galo. A galera, eu sei, mas é difícil, eu entendo. Difícil. Mas hoje eu vejo isso mais como uma coisa positiva do que negativa, porque em algum momento da minha carreira, eu achava que isso me afastava de trabalhar, de conseguir me colocar dentro dos lugares. E hoje eu vejo que isso só, na verdade, me deixa perto de todas essas bolhas, assim, legais. Que legal. Mas é fácil pra ti tu te vender como a Bibiana Petec toca em que lugar? Por não ter um gênero, talvez, específico ou um estilo específico. Por isso que eu criei projetos, né? Por isso que eu criei projetos. Por que eu criei o axé? Porque, o axé o Axé 2000 é um produto que entra super bem nos lugares de pessoas de 35 mais. Entendeu? Porque a galera quer ouvir as coisas da banda Eva. Um pouquinho mais festeira. O que tu tem pro 40 mais, hein, pra oferecer? Não, mas o Axé 2000 é super. Eu faço muito casamento, formatura e que daí tem a galera de 60 e tem a galera de 18
E os que não gostam do show pela nostalgia, gostam pela levada. Porque é um troço que Pelo rolê. É pra cima. leva todo mundo. Pô, sabe? O axé leva. Mesmo se tu não conhecer a letra da música, tu tá lá, entendeu? Então, empurra pra caramba. Então, é um produto, é um projeto que vai super bem. É um projeto que começou num aniversário meu, de 29, eu acho. Que eu disse, pá, bem que eu consegui uma data com os guri do Cortex lá. E aí eu disse, tá, vou fazer meu aniversário, vou tocar. Eu disse, mas não quero fazer uma coisa igual. Daí falei brincando pros guri, queria fazer logo um repertório de axé de uma vez. E achei que eles não iam topar, porque tem muita coisa de convenção pra tirar, coisa difícil. E eles toparam. E eu disse, vamos fazer. Daí eu fiz o repertório, mandei as versões, que é outra coisa, né? Que a galera, às vezes, na organização também peca. Isso aí atravanca toda a vida de todo mundo, porque tu tem que coordenar 5 pessoas. Eu já mando uma pasta no Dropbox com as minhas guias, violão e voz, e dizendo qual é a versão, e eles já vão estudar em cima daquilo ali pra deu. chegar no ensaio. Ninguém chega no ensaio sem saber o que vai tocar. Não existe isso em 2025. Que legal. Não existe. Adorei. E tu é, tipo, extremamente autônoma mesmo, assim, tipo, tu conduz tudo? Tu vende, Tu vende, tu produz. divulga, tu Não, produz? então, agora, assim, faz uns 3 anos que tem um vendedor, que é o Márcio, e aí até o ano passado eu tinha uma pessoa na produção técnica junto comigo, que levantava o rider de todos os shows e o que a gente tinha que enfim, faltou tal coisa no rider, faltou tal coisa, quem entende onde é que nós vamos alugar, ou se nós não vamos alugar, se nós vamos levar, se quem Alguém entende. que Ele cuidava pra fazia que os tudo desse contra-rider, certo. isso, fazia contra-rider, levantava todas as informações, e a gente também já tinha criado um método nosso de fazer isso. Tá aqui o contato do cara da casa, tá aqui o contato do cara do som da casa, pum. Voltava pra mim, tem isso, mas não tem isso que tu queria, mas tem isso aqui que não sei o que, mas daí a gente pode alugar de não sei quem pra ser... não tem, passagem de som tal hora, tal coisa, tá, e tudo ele via pra toda a parte técnica. Então, se tinha 2, 3 shows na semana, ele levantava todas as informações e me mandava, e via se eu aprovava ou se... Bibi, pensei que, eu sei que tal hora tu pode passar som até tal hora, mas o fulaninho da aula até tal hora, já vi aqui com ele, vamos fazer... Então, ele fazia essa gestão para a parte técnica. E o Márcio vendendo, e eu no musical, né? Eu organizando ensaio com os guris, repertório, conteúdo, não sei o que e tal. Agora, esse cara se desligou do projeto e tá vindo uma nova pessoa aí trabalhar comigo também nessa parte técnica. Mas mais aberto de produção, assim. E eu levo sempre o meu técnico de som, né? Pelo menos um. Pra garantir. Sempre. E divulgação, as redes sociais, tu cuida de tudo, comunicação. Isso aí, música sim. e comunicação. Música e comunicação. Daí tem a galera, tem, tipo, vários parceiros de vídeo, assim. Tipo, as últimas coisas que eu fiz de vídeo, quem gravou também o show de 10 anos lá, algumas músicas que a gente colocou na íntegra no YouTube, é uma parceirona minha, Gabriela Bart, que tem a Marte Filmes, que faz uns 3 anos que as coisas, tudo de vídeo que eu faço assim, é com ela, que é uma mina incrível também, que super... O jeito que ela gravava há 3 anos atrás é outro, assim. É muito massa quando tu vê essa evolução, assim, também de uma pessoa que passa assistindo coisa, passa propondo coisa. E eu também sempre tenho muita referência, né? Eu nunca... Quando eu vou contratar, assim, pra vídeo, essas coisas, eu sempre procuro ter muita referência, assim. Isso acho Tu conhece a Ecofilmes? Já tentei trabalhar com esse cara, nós estamos se prometendo. Mas tu vai ter que despencar uma grana. É caro. Não, nem isso, é data. Não tenho data até Brabo. 2028. Isso, esse é o problema. Nem eu, nem ele temos data. Aí fica difícil. E caro! Mas eu sei, eu aprendi desde muito cedo uma coisa. Que banda, por exemplo, nunca foi questão de grana. Sempre foi questão de agenda. É verdade. Cara, hoje em dia, pra tu reunir 4 bonecos pra ensaiar. foda, né? Por isso que a gente não ensaia mais, é tudo ensaio online. Um grava. Outra coisa também, o time que tá comigo ali, até nos projetos com as gurias lá também, que tem uma infrazinha. Pô, todo mundo nesse tempo aí quis. Vou aprender a mexer num software de gravação. Cara, hoje em dia, se tu for músico, tu tem que gravar. Tu tem que ter uma plaquinha de 2 canais, pelo menos. Pro projeto que tu for fazer parte, te mandar uma guia e tu ter como gravar o teu instrumento em cima e mandar de volta. Sacou?
Isso. Parem de gastar dinheiro em cachaça e vai comprar os troços, meu. Adorei isso. Isso é Corta muito isso. verdade. Não, isso que tu faz é sensacional. Tipo, cara, vou armar um repertório, vou gravar uma guiazinha, vou botar no drive, os caras vão ouvir, vão chegar no ensaio já. E hoje em dia Isso tem. é muito legal. E hoje em dia tem muita coisa gratuita na internet. Tem muito edital que possibilita adquirir equipamento. E aí, porque eu tô falando assim como se fosse fácil chegar lá e gastar 500 pila numa placa de áudio. Não é. Eu sei que não é. Eu também demorei muito pra comprar minha primeira. Então, tipo assim, só que tem que ter, a primeira coisa, acho que ter a consciência de que isso é muito necessário. Que é um investimento, uma ferramenta de trabalho. Não estou dizendo que é barato, não estou dizendo que é fácil, mas precisamos encontrar meios de adquirir isso aí, sacou? Tem um monte de edital aí que às vezes propõe isso. Adquirir material, adquirir equipamento. Quase né? todos, na real, da liberdade para adquirir. São poucos que não deixam tu adquirir equipamentos, né? E é importante, porque é ferramenta de trabalho. Porque daí, cara, justifica a gente... Quem que vai agora? Não sei. É ele. Perdi. Porque daí justifica a gente ter um cachê digno, entendeu? Sim. Isso justifica. Por que o músico, por que o artista tem que estar sempre... Vou te dar um exemplo, tá? Quando a pessoa toca na rua, de graça, a tua banda, tu carrega, paleteia uns instrumentos, pega coisa emprestada, vai pra rua tocar em feira, como muito eu fiz, todo mundo, que massa, guerrilha, sofrimento. É tu colocar uma graxinha na tua empresa, começar a contratar alguém pra te ajudar a carregar os troços, não sei o que, e botar o ingresso a 20 pila, que a galera não vai. Mesmo tu demonstrando ali que, pô, a empresa cresceu, agora eu tem alguém pra tirar umas fotos massa, tem alguém pra gravar um conteúdo massa, tem alguém que sabe o que tá fazendo na mesa de som. Esse cara também tem que receber dignamente. Claro. Tanto quanto os músicos, tanto quanto eu, tanto quanto... Sacou? É o cara que carrega, entendeu? A mina da foto, as pessoas do vídeo. E aí, por isso que eu faço muita questão, sempre, de mostrar o bastidor. Porque senão parece que são só aquelas 4 pessoas que estão ali em cima do palco que estão levando dinheiro de uma bilheteria de um teatro. E que parece que é só aqueles 4 que fazem tudo acontecer. E não é, né? Tem um time. Não é. E quanto mais a empresa cresce e a equipe cresce e a gente tenta formar uma rede de pessoas para deixar um legado cultural, mais caro vai custar. Então, as pessoas também têm que entender isso. Que nem tudo tem que ser no sofrimento. Eu não quero que seja no sofrimento. Por que tem que ser sofrido? Não, tem que ser profissional e tem que ser confortável para todo mundo. Sacou? Então, tipo assim, pô, eu não quero que seja sofrido para mim pagar um cachê para um músico meu o quanto eu acho que é, ou o quanto é, né? Tipo assim, eu quero que seja o normal isso aí. Que legal. Que legal. Bate ouvir, muito legal. Eu sou mais Só teu fã. que, em contrapartida, nós, como profissionais que trabalham nessa engrenagem, temos que fazer a nossa parte também. Temos que estudar, temos que entregar, temos que ser pontual, temos que... Ser profissional. Ser profissional. Para receber um salário profissional. Entregar, um cachê né? profissional. E justificar. É por isso que eu tava falando de justificar. Assim, se eu quero justificar um cachê bacana, eu tenho que... Os direitos e deveres, aquela parada lá é real, entendeu? Eu não posso estar cobrando... Pô, o dono do bar lá também paga um monte de imposto, paga um monte de coisa. Pô, ele tá pagando... Eu não posso chegar atrasada, eu não posso tocar menos do que eu prometi, do que eu combinei, saca? Então, tipo... Entende? Demais. Vai lá. Não, e hoje, Bibiana, tu começou lá na época do Super Player, né? E aí passou por Spotify, passou por Deezer, passou por todos os streamings, passou por TV, passou por rádio, passou por tudo. Como é que tá hoje pra ti o mercado... pra ela, desculpa. Como é que tá hoje pra ti o mercado em relação... Te ama tanto que ele quer Tu dar... viu só. Em relação a trabalhar o autoral nas mídias, né? No mercado, na TV, no rádio, no jornal. Tipo... Porque tu tem vários projetos, acho que tu consegue se manter, né? Mesmo porque hoje tem um artista, 90% dos artistas tem só o autoral, não tô dizendo que o axé não é autoral, né? Mas tem só a sua composição, Sim, sua sim, música lá para sim. lançar. Como é que tu vê hoje o mercado? Ele tá
aberto para novos artistas? Não tá? Tá difícil? Tá fácil? Tá bom? Tá ruim? Eu acho que sim, mas eu acho que é sempre bom. Porque quando a gente vai fazer um show, eu acho que a gente tá abrindo a nossa mochilinha ali das coisas e botando tudo pra fora para as pessoas verem, né? Então eu acho que sempre é legal ter coisas de outros compositores que façam sentido pra ti, que tu encontre teu jeito de cantar ou de tocar e que vão fazer a conexão com a pessoa. Porque a pessoa... Pouco do público tá isso eu acho que não é de agora, acho que é de sempre. Acho que isso é patológico, é cerebral, a gente ter conexão e, enfim, nostalgia com as coisas que a gente já conhece. Sim. Entendeu? Por que todo mundo tá enlouquecido? Por que tem gente comprando passagem pra Inglaterra pra ver o Oasis? Entendeu? Porque essas pessoas, porque aquilo ali elas acham que foi a melhor época da vida delas. Né? Assim como meu pai ouve Beatles e, pô, lembra lá daquela época, sabe? Demais. Então, eu acho que, tipo, isso aí é uma parada que a gente... Repertório. Muito importante. E não vai deixar de ser autoral se tu cantar uma música que faz sentido pra ti, que marcou um momento massa pra tua vida e que tu fizer um arranjo com a tua banda, pô, super diferente. Eu sempre fugi um pouco dos arranjos das gravações originais pra ver a cara das pessoas, saca? Tipo... Eu curto muito isso. Sou suspeito pra falar. Adoro mudar os arranjos original. Tipo, uma música que me trouxe muita felicidade que eu consegui gravar e que eu gravei de um jeito bem diferente foi a música da Alcione lá, o Você Me Vira a Cabeça. Ah, ficou maravilhoso aquilo. Aquilo tá bem distante da versão original. Mas, pô, foi uma homenagem Muito pra uma legal. pessoa, pra uma cantora que eu cresci ouvindo. E que eu fiz de um jeito que acho que conectou com a minha galera e que conectou com a galera que gosta de Alcione também, sacou? Então, acho que essa é a parada. É encontrar um equilíbrio, assim. Não acho que só a música dos outros ou só as tuas músicas. É difícil. No show tu equilibra isso também? Muito. Tipo assim, vou fazer meu show de axé, tu inclui músicas tuas também? No axé eu sempre canto pelo menos uma música minha, que é o Desavença, que é um samba, porque tem um bloquinho de samba no meio E aí tu encaixa do axé. ali. Daí eu encaixo ali. Então, esse tipo de coisa também eu sempre gostei muito de fazer. Roteiro dos shows, assim. Tipo, agora eu vou vir aqui pra esse bloco e vou tocar o Tim Maia, que é a mesma levada daquela música do Ultraman ali, então vou fazer um pupurri disso com isso, assim. Eu sempre gostei. E a galera do pagode, por exemplo, faz isso muito bem. Os medleyzão infinitos, Megazord, que a gente chama. Que às vezes é Os uma atrás... blocos. Os blocão que tu pensa, puta, agora veio essa. Daí tu acha que não tem como melhorar. Encaixou. Entendeu? Então, eu sempre gostei disso também. Eu acho muito bacana, assim, quando a gente consegue conectar... Porque ou tu conecta mais ou menos pelo gênero, assim, vou fazer um bloquinho de pagode 90, que eu faço no axé também, sempre um bloquinho de pagode 90, mas eu coloquei uma música da Glória Groove junto agora, justamente porque, vou tocar 3 pagode 90, não, mas no meio tem que ter uma coisinha de agora. Mas tá junto, tá na levada, vamos fazer um arranjo que isso entre como uma luva ali. Que ninguém sinta muito A quebra, né? a quebra. Isso aí. Porque tem momentos de quebra no show, mas tem momentos que tem que fluir. É isso que eu ia te perguntar. Legal. Essa condução do show, né? Eu sempre falo para os que eu trabalho que, tipo, o show é mais ou menos... Eu vinculo isso a um filme, né? O filme tu começa ali apresentando, tu tem os altos e baixos, tem o momento de alta, né? Os plot twists e tal. O show, ele também tem que ser um pouco isso, né? Tu tem que conduzir a expectativa do público para ir aumentando e diminuindo até um ponto máximo, que geralmente é o final do show. Exatamente. Hoje eu tenho noção disso, assim, mas quando eu comecei, cara, eu tocava uma música por uma, começava e terminava. Depois eu comecei a ver que não precisava fazer isso. E que isso era até ruim. Porque quando a galera tava engrenando numa vibe ali, terminava a música. E mesmo que eu começasse numa outra música com um BPM parecido, com um andamento parecido, a pessoa ficava um silencinho ali de 10 segundos. Aí eu comecei a usar essa tática da galera do pagode. E que é do gaúcho também. Porque o gaúcho tem muito isso. Às vezes fica só a bateria e a gaita chama a próxima, que tu não sabe nem qual é, mas aí a banda se atina. E vai. E tem vários estilos que fazem isso, na real. Porque quando envolve dança, né? Quando envolve dança, não pode Pra não nunca perder o pé. perder a O pé sala, não né? para, o bumbo não para nunca, porque a galera precisa continuar dançando. Que então, legal. esse tipo de coisa é o tipo de coisa que só andando muito nos botecos de coisas diferenciadas que tu começa... isso aqui eu vou pegar pra mim. Por que eu não faço assim? Os caras fazem assim lá.
Por que eu não vou? Quem sabe eu faço assim. Mas tem que ter giro e tem que ter tempo. Né? E eu não sei se a geração que tá vindo tá saindo pra ver show, entendeu? Aí fica difícil. Porque daí, se depender se depender da dinâmica das redes sociais, a gente vai ter a cada 15 segundos no show uma coisinha. Entendeu? E vai um reggae, vai um samba, e vai um... Se o show for que nem uma timeline, nós estamos ralados. Porque eu tô fazendo o contrário disso, sabe? Eu tô querendo que o negócio dure. Que demais. Cara, eu tô criando uma analogia sempre com o baile, não sei porquê hoje. Cara, eu nunca falo mal do baile, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o baile moldou muitos bons artistas, dá uma casca violenta, uma experiência absurda. E por muitos anos eu sustentei minha família com baile. Mas o baile é um pouco diferente, porque, tipo, nem vocês estavam falando, tu cria um repertório onde tu tá conduzindo o público, tá levando o público pra onde tu quer. Criando essa conexão, né? O baile é o contrário, o público que define pra onde que a banda tá indo, né? Tu faz aquela leitura da sala. Puta, isso aqui não funcionou. Troca. Na hora tu troca no baile, né? Isso aqui tá funcionando, segue aqui. Como é diferente, eu acho que isso é muito legal. Eu não acho que nenhum é certo, nenhum é errado. Isso, é cada um no seu universo, diferentes. Né? E às vezes o cara tem que ir... Se quer mudar alguma coisa dentro do seu show, eu acho que tem que ir com... Cara, vai com certeza, mesmo que não funcione. Vai já com quebrou convicção. Teu roteiro, assim, tipo... várias vezes. Já chegou, isso aqui não... Várias vezes pra bom e pra ruim. E coisas que eu queria doutrinar o público também. Não, no meu show vai ter esse momento, sim. Azar. Que vá no banheiro. Azar. Sempre vai ter quem goste, entendeu? Claro. Ó o negócio de agradar todo mundo. Isso. Entendeu? Eu tenho que agradar as pessoas, mas eu também tenho que agradar a mim, afinal, né? Então, tipo assim, porque eu quero dar essa mensagem aqui. Pô, então tem que ter esse momento aqui. Azar. Né? Tipo, vai e doutrina que tem esse momento. Saca? Então, mas... Aí, sempre por outro lado, eu também, tipo, tem vezes que, pô, tá tão legal assim, não vou quebrar agora, vou deixar pra fazer isso. E aí os microfones de comunicação, né? Vieram pra isso. Tem o microfone de comunicação. Uso bastante. Aí eu, tipo, chego no baixista, o baixista tem daí eu chego no na e digo, cara, o que a gente ia fazer agora, pula, vai indo que eu aviso quando a gente for fazer isso. Tipo, sei lá, uma música aleatória que eu vou dar um texto que eu quero falar alguma coisa antes. E aí tá tão legal assim, não, deixa mais pro final. Ou se a galera tá meio fria ainda, já faz agora, que daí a galera tá mais atenta, já faz agora e já segue o baile. E quem tem muito essa noção também de ler pessoas é a Paloma Trevisan, gaiteira, minha amiga, que há 3, 4 anos que a gente tá junto aí, eu colaborando com alguns projetos dela e que ela faz parte. Cara, gaiteira super de baile gaúcho, sabe muito ler o que tá acontecendo. Entendeu? A ponto de saber... Não pode ter shot e vaneira grudado antes de uma valsa que não sei o que. Não, aqui... Não, isso aqui não, vai ter que ter uma vaneira no meio. Assim, nesse nível. Mas que também tá aprendendo... Acho que tá aprendendo o valor de ter certas coisas que a gente faz questão de tocar. Entendeu? Faz questão, mesmo que não combine com aquele momento. Tá, faz em outro momento, mas não podemos deixar de fazer. Por quê? Porque tem alguma mensagem aí. Seja a música de alguma compositora mulher ou alguma coisa assim que a gente quer colocar pra frente, né? Cara, vai. Já passou de 1 hora. Mas tem tanta Vocês coisa. viram que são 2 pra mim e 1 pra cada? Já não tem isso faz horas, Bibiana. Cara, Mas é que eu tô acostumado com a minha mulher, tu também, né? É a minha também. A nossa também, elas tomam 6 e passam pra nós. 6 pra 1. Agora reparação histórica. É tu. É sempre isso, cara. Reparação histórica. Reparação histórica do mate. Boa. Cara, eu tenho uma discussão saudável com o Felipe quanto a essa comunicação interna, né? Porque eu acho que, pelo que eu tô percebendo, que tu usa de um jeito, rolou um rolê aqui, vou avisar o cara pra ele avisar a galera, beleza. Mas tu usa aquilo de alguém tá no teu ouvido te dizendo o que tu tem que fazer, porque isso sabe que rola, né? Eu vejo isso na internet direto. Bibiana, agora vai na galera e grita que foi gol do Grêmio. Não, é Bibiana, mais eu pra eles dá do que tchau eles pro pra garçom. mim. Não, é mais eu pra eles do que eles pra mim. No caso dela, via ao contrário, ela que produz o show, né? Não tem um produtor produzindo o ouvido dela. E no caso lá, quando eu toco com as gurias, quem fala na comunicação é a Paloma. Porque como ela faz... A maioria das entradas de música são com solos de gaita, ela tem que pensar o que ela vai fazer. Mas ela te dirige como artista? Tipo... Não. Porque o que eu vejo na internet, eu não tô dando nome às bois, porque eu nem sei, tem muito. É um cara dirigindo o artista. Tipo assim, saca? Isso no meu caso não tá nunca rolando. rolou e nem com ninguém que eu tenha participado tenha coisas assim, do tipo, vai pra galera, não sei o que. Não. Se vai acontecer isso, eu vou falar pros guris, gente, eu vou pra galera.
Tipo, ó, eu vou pra galera, vai até o final aí. Segura aí que eu vou improvisar. Volto. É isso. Aí eu digo pro, tipo, tá, tem sinais hoje em dia, por exemplo, o batera ele sabe quando eu vou repetir uma música só pelo ou quando eu vou terminar uma música, mesmo que não tenha, sei lá, a gente combinou que vai ter 2 voltas e o C e vai ter o final. Se eu achar que antes do C da música já tem que terminar por algum motivo, eu já faço um sinal pra ele, eu não preciso nem falar. Aí ele avisa a galera, se a galera tá desatenta ou tá de costas pra mim. Ah, mas isso é uma comunicação nem legal. vamos pro C, ela vai terminar pra falar alguma coisa. Isso é sensacional. Aí, tá. É isso. E às Isso vezes é umas útil. brincadeiras também, né? Umas piadinhas. Tem o proibidão, né? Isso é um perigo, cara. E- Se eu usasse isso na minha época, eu não ia conseguir cantar. E geralmente eu Tu grava. E geralmente eu gravo o show, né? Porque daí eu gosto de ficar também outra coisa. É muito importante se gravar, se ouvir onde é que tá errando, ouvir. E aí, às vezes, eu gravo o show, ou num pendrive, na mesa do. Tinha que de largar isso lá, na rede social, né? E daí Sabe, eu né? digo, Cuspir, né? eu tenho o proibidão de todo mundo. Eu tenho vários. Tenho vários. E tu sempre ouve tudo? Sempre que dá. Sempre que dá. Porque eu gosto de ter o show gravado também por causa de sub, né? Por causa de substituto. Tipo. Pra manter a mesma linha. Pô, batera, passou mal da barriga, não vai. Isso, daí. Já aconteceu. Aconteceu uma coisa assim, ó. O Felipe Narciso, que é um baixista aqui de Porto Alegre, muito bom, assim, um pouco mais veterano, assim, que eu, um pouco mais velho que eu, e é um cara com muita cancha, muita experiência. E ele foi fazer 2 shows do Axé com a gente. Que, de novo, é um repertório bem todo cravadinho, não tem muito improviso, as músicas do jeito que elas são, com os arranjos originais. E aí, cara, as linhas de baixo do Gigi Cerqueira, da Ivete Sangalo, que é muito absurdo, é bem difícil. E aí ele topou fazer os shows, só que ele não conseguia ensaiar. E na passagem de som na praia, ele não conseguia. No primeiro show, que o segundo era em Porto Alegre, ele também não conseguiria estar na passagem de som, porque ele tava de gig em algum lugar no caminho. Ele falou, mas. Daí eu falei, tá, mas eu tenho. Dele, o que tu tem aí do coisa? Eu falei, não, eu tenho o show inteiro, tá aqui. Tal, pum. E o gibi. Só não dá bola pros proibidão também. Eu tenho o show inteiro com os proibidão e tenho o gibi que os guris. Que a galera da Harmona fez. Tipo, um PDF com todas as músicas escritas, mais ou menos, não partitura, mas mais ou menos lead sheet, assim, que a gente chama, que é tipo acordes com retornos, com quantas vezes volta, com assim, né? É uma partitura meio informal, assim, popular, da música popular. Daí eu mandei pra ele, tá, isso aqui já me serve. E eu fui tranquila, porque conheço e admiro ele pra caramba, mas fui achando alguma coisa ele vai errar. Cara, o cara não errou nada. Zero. Nem na sexta. Aí no sábado a gente chegou pra Zerou tocar em o Porto show. Alegre. Eu falei, não, hoje ele vai cair. Hoje eu vou derrubar ele. Nada, zero. Zerou o show. Que eu também não ligo pra isso, assim, também. Tipo, olha o contexto que o cara foi colocado. Se ele errasse, tá tudo certo, tudo né? certo, O né? negócio que eu tinha baixista lá, entendeu? Cara, muito. A gente já passou de 1 hora. E, pô, eu vou rasgar uma seda, né, meu? Uma artista com a cabeça que tu tem, assim, não digo cabeça, mentalidade mesmo. É muito sensacional, né? Não tem aquela coisa assim, só isso aqui, pá. Eu tô muito mais fã teu agora. Obrigada. Porque eu curto nas redes sociais, te assisto, vejo as coisas que tu faz, eu acho muito legal. Mas, cara, ver o teu entendimento, ver o teu olhar sobre o rolê é muito legal. Tipo, foda. parece que não me resta nenhuma dúvida, assim, que tu já é, mas o tamanho que tu vai ser. Muito legal. Que legal. Obrigada, espero contar com vocês aí também para as próximas empreitadas. Que demais, né, Eu meu? ainda vou, eu vou viver pra ver o Vini dirigindo alguma coisa minha e tu junto Não, lá. mas tu vai ter que... Eu sou barato. O Vini, tu vai ter que vender o teu terreno, casa, carro, tudo pra Não poder tem contratar problema, ele. eu Ele é nunca... muito Ó, caro. olha só, não tem problema, eu nunca tive medo de trabalhar. Não, mas o Vini, cara... Não, pra Viviana a gente faz um vai ser desconto. demais, Viviana cara. mora no meu que coração. legal. Alguma consideração aí, Vinícius? Não, só agradecer. A Bibiana, a gente fala, muito que a gente fala também, a gente conversa um pouco, né, sobre o mercado, sobre música e tal. A gente Até mal dos outros. já trocou vários projetos, ela já gravou alguns projetos que eu participei, eu tô sempre lá com ela também, convidei ela pra tocar no especial do Music Box Brasil 10 anos também, com o Duca. Ah, Tu eu tava lá, né? levei o Duca lá. Tu é. tocou ouvindo com o Duca, né? Ah, eu fui artista naquele dia também. Então eu já troco com ela há muito tempo, né? Então eu sabia de quase tudo da carreira dela, né? E
sou muito fã dela, te agradeço por estar aqui mais uma vez e cada vez mais... Hoje eu coloquei até cílios, tá? Eu não que coloco demais. cílios pra todo vi que tu mundo, tava não. diferente. Mandar um beijo pra minha amiga Ana Paula de Souza, que me convenceu essas coisas, que eu nunca dei muita bola pra essas coisas, né? Eu vi que tu tava E diferente. aí, tá muito linda, e tá aí muito linda. agora ali tô sendo convencida, umas coisinhas aqui diferentes, com a cabeça Não, mas aberta. tá muito Então, linda. Mandar um beijo pra Ana Paula. Toma minha- essa, viu? minha Ela meteu parceira, minha cílios pra vir amiga. aqui, ó. Toma. Não é todo mundo que coloca. Não é todo mundo que Não é ganha todo mundo- cílios meus. E nem é todo mundo que põe cílio pra vir aqui. Então, Não vi nenhum homem com cílios aqui Pra ainda. ver pra onde nós estamos indo aqui, tá? Desculpa aí. Não, tá muito bonita, muito Obrigada. bonita. Mas gente, é isso, obrigada mesmo. agradeço e que a gente consiga fazer algum projeto junto, com certeza. Sim. Mais um, né? Já foram alguns. Agradecer a Bibiane, agradecer a tua audiência, a tua paciência, agradecer a tua companhia aqui toda quinta-feira às 21 horas. Já Às aproveitar. 20 horas. Eu falei 20, eles que ouviram 21, eles estão rateando, eu nunca erro. Às 20 horas, quinta-feira, diz o teu arroba aí pra galera que ainda não te segue. Arroba Bibiana Petec, tem lá as coisas dos meus 10 anos do meu disco Dengo, que a gente lançou ao vivo agora nas plataformas, né, com orquestra, enfim, uma grande celebração desses 10 anos aí de carreira, de especulação musical e curiosidades. Ah, deve ser lindo. Então, arroba Bibiana Petec e o teu arroba Vinícius Oliveira. Vini Oliveira. Vini Oliveira, só tem Porque ele. 2 incomoda muito, né? 2 seria demais, né? Já diria a Jéssica e o Bernardo. O meu é o Vicente Neto, não é porque eu me achou cara, mas é porque não tinha Vicente Neto, né? Eu vou trocar, mas vou tu se botar acha um um Vicente pouquinho. Neto pra ficar Isso, meio... homenageia teu amigo. Eu vou fazer um Vicente Neto, tem o Felipe Correia ali, que também tá nos ajudando sempre. Como é que é o teu arroba, Felipe? Fala aí. Felipe M. Correia. Que maravilha, galera. Muito obrigado. Mais uma vez, aciona o sininho. Não, só o Instagram. Não, é só Instagram mesmo. Não precisa acionar sininho nenhum. Valeu, galera. Tá na gig toda quinta-feira às 20 horas e hoje, Bibiana Petec. Somente ela, olha Valeu, só. gente. Obrigada. Eita.